Olá, crianças! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar as características da paisagem do Paraná e as formas do relevo paranaense. Então, a gente vai fazer a leitura do texto Paisagens do Paraná. Então, os lugares possuem características físicas, que é uma combinação de elementos como solo, clima, vegetação, relevo, rios e outros, que constituem os aspectos físicos de um lugar. O território do Paraná é formado por diferentes paisagens devido à integração desses vários elementos. Então, para conhecermos melhor as paisagens do nosso estado, vamos apresentar brevemente um dos principais elementos naturais que fazem parte do arranjo paisagístico do estado do Paraná, que é o relevo. Então, na questão 1 aí, você escreva os principais elementos naturais que combinados determinam as características físicas de um lugar. Vamos fazer agora a leitura do texto Relevo. Na parte superficial da Terra, isto é, o terreno sobre o qual o ser humano vive, constrói e planta tudo aquilo que necessita para sobreviver, observamos diferentes formas. Ela apresenta áreas mais altas, áreas mais baixas, terras planas, terras acidentadas, que dão forma à superfície terrestre. Chamamos essas formas variadas de relevo. E as principais formas de relevo são as planícies, os planaltos, as montanhas e as depressões, como vocês podem observar aí na imagem. Encontre no caça-palavra o nome das principais formas de relevo citada no texto. Vamos fazer agora a leitura do texto O Relevo do Paraná. O estado do Paraná é formado basicamente por planaltos, sendo apenas a faixa litorânea constituída por planícies. As altitudes do relevo paranaense estão entre 100 metros em relação ao nível do mar e aproximadamente 1.500 metros acima do nível do mar. Podemos dizer que cerca de 52% do território do Paraná encontra-se acima de 600 metros, 89% acima de 300 metros e somente 3% ficam abaixo de 200 metros. Então, vocês vão observar o mapa, né? E vão ver as cores e observar a legenda, para que possam responder a questão número 3. Ligue de acordo com as informações do texto. Vocês vão ligar o percentual do território à sua altitude. Segundo o geógrafo Reinhard Mack, as terras paranaenses podem ser agrupadas em 5 diferentes regiões, que seriam o litoral, a Serra do Mar, o primeiro planalto ou planalto de Curitiba, o segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa e o terceiro planalto ou planalto de Guarapuava. Vão observar aí no mapa, então, que a gente tem os planaltos, a Serra do Mar e a planície litorânea. Vistos em conjuntos, os planaltos paranaenses se assemelham aos degraus de uma escada que desce na direção oeste. Então, vamos observar também a figura que fala dos planaltos paranaenses. A altitude do planalto, tá? Então, nós vemos ali o litoral com a Baía de Paranaguá, o primeiro planalto de Curitiba, o segundo planalto de Ponta Grossa com a Serrinha fazendo a divisão, o terceiro planalto, que é o planalto de Guarapuava, com a Serra Geral fazendo essa divisão. Observe o mapa dos compartimentos de relevo do Paraná. Pinte cada região de uma cor e, em seguida, pinte a legenda do mapa com as cores que você escolheu para cada relevo. Então, nós temos lá o litoral, Serra do Mar, primeiro planalto ou de Curitiba, segundo planalto ou de Ponta Grossa, terceiro planalto ou planalto de Guarapuava. Lembrando de não usar a cor azul. A cor azul você vai usar se você for pintar o Oceano Atlântico, porque na linguagem dos mapas, o azul representa oceanos, rios e lagos. Tire foto das atividades realizadas e envie para a professora para correção e registro de presença. Boa aula!